bem, de volta para falar de política, você já sabe, né, que é mais entende dos bastidores da política paraibana, está aqui comigo, Paulo Roberto. Boa tarde, Paulo. Tá, Anchieta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro que tudo, lamentar a morte de Ivandro Filho. Sim. Ivandro, de uma família de políticos, como todos nós sabemos, mas nunca se envolveu com política e tinha amizades em todos os campos da atividade empresarial, política, esportiva campinense. Diretor de futebol do 13 Futebol Clube, uma figura legal, tratável e que deixa saudade, que partiu muito cedo, infelizmente. Né? Pois é, inclusive no meio do futebol era aquele dirigente que você percebia diferenciado, né? Sim. Não entrava em certas... Não. coisas. Ajudou muito o 13, sim. contribuiu muito e se relacionava bem com todo mundo. Muito legal. Exatamente. Lamento muito a morte dele, levo aqui os pêsames da família. A gente que sabe o que é perder ente querido, eu perdi minha mãe recentemente. Muito recentemente, né? É verdade. Tem, antes dos bastidores da política paraibana, tem duas notícias que eu acho importante a gente tocar aqui. Primeiro, a Justiça decidiu hoje que todas as atividades da empresa de ônibus Itapemirim estão suspensas. Eita. Isso prejudica muita gente que pode ter comprado sua passagem, seu bilhete de forma antecipada. Muita gente ainda viaja de Itapemirim para Rio, São Paulo, né? Exato. Esses lugares. E outra coisa, é mais um atestado, digamos assim, de que um império montado pelo senhor Camilo Cola, em Cachoeiro do Itapemirim, que é a terra de Roberto Carlos, ruiu. Infelizmente, às vezes, os sucessores, né, os herdeiros, não sabem conduzir uma coisa que foi tão bem construída. E empresa tradicional com Muito. uma longevidade aí. Né? E a Itapemirim e a Penha, que era uma subsidiária da própria Itapemirim, pelo jeito o império ruiu. E a outra informação é que hoje tem um julgamento aí do deputado Daniel Silveira, no Supremo Tribunal Federal, que pode até não acontecer, a depender de um pedido de vista de um dos ministros. Fala-se, eu acompanhei a manhã inteira, que Nunes Marques pode pedir vistas, ele que é o revisor desse processo, e talvez fosse a pedra de salvação para o Daniel, que se for condenado, fique inelegível. E na nossa pequenina e heróica Paraíba, tem aí essa declaração do deputado Tovar Corrêa Lima, perguntado na segunda-feira à noite, por ocasião do lançamento da programação do maior São João do mundo, e o vice de Pedro, quem é a vice de Pedro? Aí Tovar olhou assim e disse, meu amigo, só sai em junho. Quando a fogueira de São João for acesa e os balões que ainda soltam por aí, apesar do perigo, estiverem subindo, provavelmente o nome da vice ou do vice de Pedro será anunciado. E dizem que é alguém de João Pessoa. Porque tem essa coisa, né? Se o candidato é de Campina, bota um vice de João Pessoa e vice-versa. Sempre aconteceu a história da geopolítica e a compensação geográfica e tal. E às vezes essa história do vice está sendo mesmo guardada porque fica como uma coisa estratégica, né? Para as conversações, para os diálogos, as negociações. Verdade. Tem partido convidando a vice-governadora Lígia Feliciano para filiar-se. É claro que ela se filiando agora não pode se candidatar a nada, porque o prazo para que a situação política estivesse legal para a disputa desse ano acabou. Mas um dos partidos que convidaram a vice foi o União Brasil. Sim. O deputado Efraim Filho, que é pré-candidato ao Senado, está querendo que Lígia se filie ao partido que é para o qual Damião também foi. Damião Feliciano, a esposa dela. Ele está querendo levar a família Feliciano para lá, né? Toda. Agora, se a família Feliciano for para a União Brasil ou para qualquer outro partido hoje, o pessoal vai todo como recruta, soldado raso, cabo, sargento, tenente, general, nem pensar como eles eram no PDT. Mandaram nas cartas do PDT por um bom tempo, né? O Tribunal de Contas do Estado, Anchieta, está oficializando a Câmara de Campina Grande, oficiando, melhor colocando, para que a Câmara regularize a situação funcional, porque há uma certa discrepância, digamos. Tem 299 ocupantes de cargos comissionados na nossa Câmara, segundo o Tribunal de Contas, e apenas 28 efetivos. Então tem 10% de efetivos de um universo de quase 300 comissionados. Realmente é discrepante, né? O tribunal está pedindo, aí deu um prazo naturalmente, oficiou o presidente Marinaldo Cardoso para que ele vá aos poucos aí regularizando essa situação, até porque a Câmara fez um concurso recentemente, todos nós acompanhamos. Isso. E aliás, não é de hoje também que há cobrança em torno disso, né, Paulo? E até em outros setores também, nos próprios governos, né? Há muita coisa. Porque cargo comissionado eu acho que nunca vai deixar de existir. Porque qualquer governante, quando ele assume o cargo, quando ele toma posse, claro que ele quer se cercar de pessoas de sua confiança. Para isso foram criados os cargos comissionados. Você não vai administrar com quem, por exemplo, trabalhou contra você na campanha, fez oposição na campanha, ou com os auxiliares do gestor anterior, se não for do seu grupo político, na verdade. Exatamente. Tudo isso é compreensível. Agora, é claro que alguns se excedem e, para isso, os órgãos fiscalizadores de acompanhamento estão de olho na situação. Com certeza. E a pergunta de hoje? Sim, já ia perguntando. Tem pergunta hoje? Tem. A pergunta de hoje é de um querido telespectador da cidade de Bananeiras, chamado Gilson de Souza.
Ele pergunta o que é que Sérgio Moro deve estar achando do universo da política. Eu respondi para ele, já pelas redes sociais, e vou repetir aqui, a mesma coisa que os políticos estão achando dele nos dias atuais. Segundo o nosso colega Dagoberto Pontes, Sérgio Moro hoje, para o universo da política, é como uma máquina de solda elétrica. Você suporta olhar para uma máquina de solda elétrica 30 segundos? Não tem quem suporte. Você olha, tira a vista logo, porque aquela claridade ofusca a visão. Então, é mais ou menos isso, Anchieta. Rapaz, é aquela história. Às vezes você pensa que... Para ele, eu acho que ele desenhou esse mundo bem diferente do que ele está vendo hoje, Sem né? dúvida. Certamente. Mas a realidade é diferente da ficção e das suposições. Exatamente, exatamente. Amanhã, feriado, você Amanhã, tá aqui, feriado né? Tiradentes, estaremos aqui. Lembrando Joaquim José da Silva Xavier, o mártir da independência. Isso, muito bem. Mineiro, né? Mineiro, muito bem. Estaremos então amanhã. Paulo, muito obrigado mais uma vez, viu? Mas agora chegou a hora de acompanhar as notícias da política nacional direto.